pessoal, meu nome é João Paulo e hoje iremos falar sobre a disciplina Microbiologia e Parasitologia Humana. Introdução à microbiologia. A palavra microbiologia é derivada das palavras gregas micros, no qual significa pequeno, bios e logos, no qual significa estudo da vida. A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Dessa forma, o estudo da microbiologia abrange a identificação, a forma, o modo de vida, fisiologia e metabolismo dos micro-organismos, além das suas relações com o meio ambiente e outras espécies. Uma breve história da microbiologia. Pensa-se que a ciência da microbiologia iniciou-se há apenas algumas centenas de anos, porém, uma recente descoberta de DNA da Mycobacterium tuberculosis em múmias egípcias de 3.000 anos de idade chama a atenção para a presença desses micro-organismos por muito mais tempo ao nosso redor. As primeiras observações. Em 1665, o inglês Robert Hooke relatou ao mundo que as menores unidades vivas eram pequenas caixas ou células, como ele as chamou. A descoberta de Hooke marcou o início da teoria celular, no qual diz que todas as coisas vivas são compostas por células. Anton van Leeuwenhoek fez provavelmente o primeiro cientista a observar micro-organismos vivos através de lentes de aumento. Anton descrevia esses micro-organismos vivos como animálculos. Evidências pró e contra. Em 1668, o italiano Francesco Redi demonstrou que as larvas de inseto não surgiam espontaneamente de carnes apodrecidas. Francesco Redi fez experimentos, colocou em 3 frascos carnes e em outros 3 ele colocou também carnes, porém ele as cobriu. Nos experimentos que estavam descobertos, as moscas colocaram larvas e nos que estavam cobertos, nada aconteceu. Os resultados de Redi foram um forte golpe no antigo conceito de grandes formas de vida poderiam surgir de formas não vivas. Em 1745, o inglês John Needham descobriu que mesmo após ele aquecer caldos nutrientes antes de colocá-los em frascos cobertos, a solução depois era ocupada por micro-organismos. Em 1765, o italiano Lazzaro Spallanzani sugeriu que os micro-organismos do ar teriam provavelmente entrado nas soluções de Needham após terem sido fervidas. Então, como foi dito, Needham, no primeiro experimento que ele realizou, ele achava que os micro-organismos eles entravam no caldo após pouco tempo dele ser fervido. E aí ficou-se esse tempo todo acreditando. Quando Spallanzani explicou depois os mesmos experimentos e informou que não era dessa forma que acontecia. Os micro-organismos já teriam provavelmente entrado na solução após elas terem sido fervidas. Teoria da biogênese. Em 1858, o alemão Rudolf Virchow preconizava que células vivas poderiam surgir somente a partir de células vivas pré-existentes. Porém, em 1861, o francês Louis Pasteur demonstrou que os micro-organismos estavam presentes no ar e podiam contaminar soluções estéreis, embora o próprio ar por si só não criasse micróbios. O trabalho de Pasteur forneceu evidências de que os micro-organismos não podem originar-se de forças místicas presentes nos materiais não vivos. Ao contrário, esses micro-organismos já estavam presentes no ar ou nos próprios fluidos. Louis Pasteur fez experimentos com tubos no qual ele ferveu o primeiro tubo e não fechou. Esse tubo que foi fervido e não estava fechado, logo depois já tinham micro-organismos. E no outro tubo que ele ferveu, ele estando fechado, ele observou que nenhum micro-organismo encontrava-se no tubo. Então o que ele percebeu? Que esses micro-organismos eles já vinham do ar e não do tubo que estava sendo aquecido.
Os micróbios em nossas vidas. Os micróbios, também chamados de micro-organismos, são minúsculos seres vivos, individualmente muito pequenos para serem vistos a olho nu. O grupo inclui bactérias, fungos, protozoários e algas microscópicas. Também inclui os vírus, muitas vezes considerados como sendo o limite entre seres vivos e seres não vivos. Bom, pessoal, por que os vírus eles são considerados dessa forma? Os vírus eles não são nem seres vivos e nem seres não vivos. Os vírus eles só passam a ser seres vivos se eles tiverem um hospedeiro para eles poderem estar dentro daquele corpo. Ele estando dentro daquele corpo, aí sim ele é considerado como um ser vivo. Os micróbios em nossas vidas, continuidade. A maioria dos micro-organismos fornecem contribuições cruciais para o bem-estar dos habitantes do mundo e pela manutenção do equilíbrio, como por exemplo, os micro-organismos marinhos de água doce, eles constituem a base da cadeia alimentar nos oceanos, lagos e rios. Os micróbios do solo, eles auxiliam na degradação de detritos e na incorporação do nitrogênio da atmosfera em compostos orgânicos, reciclando os elementos químicos do solo, água e ar. Os seres humanos e outros animais dependem dos micróbios em seus intestinos para a digestão e a síntese de muitas vitaminas. Os micro-organismos também possuem muitas aplicações comerciais, como por exemplo na produção de acetona, os ácidos orgânicos, as enzimas, os álcools e outras drogas, além de serem essenciais para a medicina e para as ciências relacionadas à saúde. Relação entre seres vivos. Os seres vivos possuem características e prioridades que os diferenciam dos seres não vivos. Dentre elas, podemos apontar como mais importantes a organização celular, o ciclo vital, capacidade de nutrição, crescimento e reprodução, sensibilidade e irritabilidade, composição química mais complexa, dentre outras. A organização celular. Os organismos formados por uma só célula são chamados unicelulares, como por exemplo as amebas, giardias e bactérias. A maioria dos organismos vivos nascem, alimentam-se, crescem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem, o que denominamos como ciclo vital. Quanto à obtenção de alimentos, temos os autótrofos, que são aqueles que sintetizam seus próprios alimentos, e temos os heterótrofos, que são aqueles incapazes de produzir seus próprios alimentos. Temos dois tipos de reprodução: sexuada é a que ocorre com o homem pela participação de células especiais conhecidas por gametas, e assexuada, que não há participação de gametas nem fecundação. Necessidades básicas para a sobrevivência e perpetuação dos seres vivos. Os seres vivos necessitam de alimentos, oxigênio, água e condições ambientais ideais, como temperatura, umidade, clima, luz solar. As plantas, através da fotossíntese, sintetizam seus próprios alimentos, a partir da água, gás carbônico e energia solar. Elas não precisam alimentar-se de outros seres vivos e são consideradas elementos produtores na cadeia alimentar. Os descompositores, que são os fungos e bactérias, atacam os animais e plantas mortas, fazendo retornar à natureza os compostos simples, orgânicos e inorgânicos. A classificação dos seres vivos. Os seres vivos podem ser classificados quanto à formação de obtenção de alimento em autótrofos, que são aqueles seres vivos capazes de sintetizar o próprio alimento, e os heterotróficos, que são seres vivos que não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Quanto à forma de produção de matéria orgânica, os indivíduos autótrofos podem ser classificados em fotossintetizantes, seres que utilizam a energia luminosa para a produção de matéria orgânica através do processo de fotossíntese, como por exemplo as plantas. As plantas são um exemplo de seres fotossintetizantes. E quimiosintetizante, que são seres vivos que utilizam de compostos químicos inorgânicos para a produção de matéria orgânica através do processo de quimiossíntese. Quanto ao hábito alimentar, os seres vivos heterotróficos podem ser subdivididos em herbívoros, que são os seres que se alimentam de plantas e vegetais, e os carnívoros, que são os seres vivos que se alimentam de outros seres,
geralmente através da caça ou de resto de animais, como fungos e bactérias decompositoras. Atualmente existem 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. O reino Monera ele é formado por seres muito simples, unicelulares, cuja única célula é envolvida por uma membrana. O reino Monera é formado por seres procariontes, como por exemplo as bactérias e as algas azuis. O reino Protista ele é constituído por seres também formados por uma só célula, porém com seu material genético protegido por uma membrana nuclear. No reino Protista encontram-se os protozoários. Muitos deles vivem como parasitas do ser humano e de muitos mamíferos, sendo capazes de causar doenças graves. O reino Fungi. Os fungos se encontram no reino Fungi. Não são considerados plantas porque não fazem fotossíntese e não são considerados animais porque não são capazes de se locomover à procura de alimentos. Vivem de absorver do ambiente todos os nutrientes que necessitam para sobreviver. Existem fungos úteis ao homem, como existem fungos parasitas que podem causar doenças. Reino Animalia. O reino Animalia é o que reúne o maior e o mais variado número de espécies. Nele estão os homens, os répteis, insetos, aves, vermes, ácaros e outros animais. O reino Plantae. Os organismos do reino Plantae são multicelulares, com células eucarióticas. São autossuficientes, ou seja, produzem o próprio alimento através da fotossíntese, sendo assim chamado de autótrofos. Os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente. É através das plantas que a vida no planeta se mantém. Os micróbios e as doenças humanas. A microbiota normal. A microbiota normal tanto pode nos causar prejuízo quanto beneficiar. Determinadas microbiotas normais nos protegem contra doenças, impedindo o crescimento de micróbios nocivos. Infelizmente, sob determinadas circunstâncias, a microbiota normal pode nos fazer adoecer ou infectar pessoas, como por exemplo, quando certa microbiota normal sai do seu nicho, ela pode causar certas doenças. Doenças infecciosas. Alguns dos fatores que têm contribuído para o aparecimento das DIEs são as mudanças evolutivas dos organismos existentes, a disseminação de doenças conhecidas em novas regiões geográficas ou populações e o aumento da exposição humana a novos e não usuais agentes infecciosos em áreas que estão sofrendo modificações ecológicas. Os vírus. Os vírus não fazem parte de nenhum reino, são parasitas obrigatórios, somente se manifestam como seres vivos quando estão no interior de uma célula. Somente se reproduzem através da utilização da maquinária de outros organismos. Fora de seus hospedeiros, os vírus ficam inertes. Formas de associação entre os seres vivos. Associações positivas ou harmônicas. Nas relações harmônicas, as partes envolvidas são beneficiadas e, quando não existem vantagens, também não há prejuízo para ninguém. Comensalismo, o mutualismo e a simbiose são tipos de relações harmônicas. Comensalismo. Uma das espécies envolvidas obtém vantagens, porém a outra não é prejudicada. Como, por exemplo, a Entomoeba coli, ela vive no intestino, ela nutre-se dos restos alimentares, mas ela jamais vai causar algum mal ao seu hospedeiro. O mutualismo é a relação em que as espécies se associam para viver de forma mais íntima, onde ambas são beneficiadas, como por exemplo, os protozoários e bactérias que habitam o estômago dos ruminantes e participam na utilização e digestão da celulose. Eles acabam recebendo em troca moradia e nutriente. E a simbiose, que é a forma extrema de associação harmônica. Nessa relação, as duas partes são beneficiadas. Associações negativas ou desarmônicas são aquelas que ocorrem entre seres vivos e causam prejuízos a uma das partes envolvidas. As formas de relações desarmônicas mais comumente encontradas são a competição, o canibalismo, as predatórias e o parasitismo. Competição. Esse tipo de relação intraespecífica consiste na disputa entre indivíduos da mesma espécie, seja por território, parceiros sexuais, alimento, entre outros motivos. Canibalismo. O canibalismo é um tipo de relação desarmônica intraespecífica
que ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro da mesma espécie. O que pode acontecer no caso do canibalismo? Algumas espécies de tubarões, mesmo dentro do ventre, eles já se alimentam um do outro. Por exemplo, quando uma mãe ela tem 2 filhotes dentro do ventre, o maior ele sempre se alimenta do menor. E o que é que pode acontecer? Isso pode acarretar de, no futuro, esses mesmos tubarões, quando grandes, eles começarem a se alimentar da sua mesma espécie. E o que é que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar uma extinção desses seres vivos. Predatórias. O predatismo já é um tipo de relação interespecífica que acontece quando um indivíduo predador mata outra presa para a sua subsistência. No predatório, o que é que acontece? Sempre vai existir a cadeia alimentar. Alguns animais, eles se alimentam de outro para poder sobreviver. Porém, se isso acontecer com muita frequência e não houver o ciclo de reprodução, uma hora esses animais vão se alimentar de todos, não vai mais existir nenhum, que vai ocasionar a perda desses seres vivos, e aí depois como é que eles vão se alimentar? Então, querendo ou não, o predatismo, ele é algo que tem que ser feito em quantidades não exageradas. O parasitismo é o tipo de relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes da seguinte maneira. Uma delas, o parasita, vive no interior ou exterior de um indivíduo chamado de hospedeiro, alimentando-se dele. A primeira droga sintética. Em 1910, o médico alemão Paul Ehrlich, após testar centenas de substâncias, ele encontrou um agente quimioterápico chamado Salvarsan, um derivado de arsênico efetivo no combate da sífilis. O agente foi chamado de Salvarsan, pois foi considerado como uma salvação para a sífilis e pelo fato de conter o arsênico. Um afortunado acidente, os antibióticos. O primeiro antibiótico ele foi descoberto por acidente. O médico Alexander Fleming quase estava descartando algumas culturas em placas no qual haviam sido contaminadas por fungos. Felizmente, ele resolveu observar novamente o curioso padrão de crescimento das placas contaminadas. Havia uma área clara ao redor do fungo, onde a cultura de bactéria havia sido inibida. Fleming estava observando um tipo de fungo que podia inibir o crescimento da bactéria. Um problema associado com as drogas antimicrobianas é o aparecimento e a dispersão de variedades novas de micro-organismos que são resistentes aos antibióticos. Introdução ao estudo da imunologia. A imunologia, ela consiste no estudo da resposta imune, isto é, o estudo dos mecanismos pelos quais um organismo tem capacidade de reconhecer, neutralizar, metabolizar e eliminar substâncias heterólogas, assim como tornar-se resistente à reinfecção. A imunologia surgiu dentro da medicina, revolucionando uma nova arte de curar ou de prevenir doenças. Os primeiros indícios de interferência na saúde humana se fez através de um instrumento imunológico, a vacina. Edward Jenner foi o pioneiro no processo de criação da vacinação. Louis Pasteur defendeu a ideia de que as doenças devem ser tratadas previamente antes de se instalarem nos indivíduos. Pasteur contribuiu muito com a saúde da humanidade, principalmente quando foi capaz de produzir uma vacina contra a hidrofobia. Em 1888, von Behring e Kitasato encontraram no soro de animais imunizados contra a difteria e o tétano substâncias neutralizantes específicas, as quais foram denominadas anticorpos. As células do sistema imunológico são as defesas naturais do organismo. Trata-se de um batalhão de células especializadas em identificar e destruir todos os micro-organismos estranhos que entram no corpo. São elas os neutrófilos, no qual eles fagocitam e destroem as bactérias, os basófilos, que segregam substâncias como a heparina, de propriedades anticoagulantes, e a histamina, os eosinófilos, que aumentam seu número e se ativam na presença de certas infecções e alergias,
os linfócitos, que desempenham um papel importante na produção de anticorpos e na imunidade celular, e os monócitos, que digerem substâncias estranhas não bacterianas. Como funciona? Assim que um organismo infeccioso entra no corpo humano, os primeiros a reagir são os macrófagos, que atacam os intrusos. O resto dos invasores servem de sinal para que as células T ordenem as células B para iniciar a produção de anticorpos. Os anticorpos se fixam nos invasores e sinalizam os fagócitos para destruí-los. A partir daí, todas as defesas estão em ação para combater a doença. Depois que a infecção é vencida, o corpo passa a ter imunidade temporária ou permanente contra o mal.